Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 15 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Empresa de telesaúde vaza dados de pacientes para Meta, TikTok e Google. Perdas com cybercrime superam 10 bilhões de dólares em 2022 só nos Estados Unidos. E no Brasil, um em cada três ataques usa malware para roubo de dados. E eu começo com essa notícia, uma notícia preocupante. Empresa de telesaúde vaza dados de pacientes para Meta, TikTok e Google. A Cerebral, startup norte-americana de telesaúde, admitiu ter vazado dados sigilosos de mais de 3,1 milhões de pacientes para empresas de mídia social e anunciantes como Meta, TikTok e Google. Em um comunicado, a empresa confirmou o vazamento de informações. Os dados vazados incluem nome, número de telefone, e-mail, data de nascimento, endereço de IP e número de identificação do cliente na Cerebral. A empresa disse já ter desativado e removido as tecnologias de rastreamento. A Cerebral realizava o compartilhamento de dados de pacientes em tempo real com as empresas de tecnologia via rastreadores e códigos de coletas de dados presentes no aplicativo da empresa. Conforme divulgado pela startup, as informações compartilhadas incluíam dados sensíveis e até informações sobre tratamentos e consultas realizadas pelos pacientes. Se o indivíduo criou uma conta Cerebral, as informações divulgadas podem incluir nome, número de telefone, endereço de e-mail, data de nascimento, endereço de IP, número de ID do cliente Cerebral e outras informações demográficas. Se além de criar uma conta Cerebral, o indivíduo também completou qualquer parte da autoavaliação de saúde mental online no Cerebral, as informações divulgadas também podem incluir o serviço que o indivíduo selecionou, respostas de avaliação e certas informações de saúde associadas, disse a Cerebral em um trecho do comunicado. Entre outras informações compartilhadas também estão plano de assinatura, datas de consulta, dados sobre benefícios de seguro, saúde, farmácia, por exemplo, nome de plano e números de grupo, membro, enfim, valor do pagamento do seguro. Conforme explicou a Cerebral, os dados foram coletados por pixels de rastreamento e bits de código de coleta de dados das Big Techs que, segundo a startup, foram desativados. A violação de privacidade de dados está sendo investigada pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos para entender se a empresa violou a Lei de Privacidade de Saúde dos Estados Unidos, a IPA. Por que isso é tão preocupante? Bom, por algum motivo, não ficou muito claro, pelo menos não na matéria, esse assunto veio a público e a empresa acabou realmente sendo, até onde me parece, transparente, falando exatamente aquilo que foi vazado, como foi vazado, etc. E aqui no Brasil, será que a gente tem o mesmo nível de transparência? Será que a gente não tem situações onde sites ou aplicativos utilizados por startups, né, de saúde ou, enfim, ou outras empresas, outros aplicativos com outros fins, será que também não compartilham dados com essas redes sociais que têm uma série de informações e que podem utilizar isso, inclusive, contra as pessoas? É algo extremamente preocupante. A gente ouve muito falar sobre o poder que essas redes sociais têm, né, a quantidade de informações que elas têm sobre as pessoas, e aqui poderíamos adicionar outras empresas, não só redes sociais, como o próprio Google, talvez Microsoft, enfim. Quantos dados será que essas empresas não têm a nosso respeito? E muitas vezes o usuário, seja porque ele não leu atentamente os termos, né, da utilização de algum aplicativo, seja porque simplesmente isso não lhe foi passado, não houve transparência com os usuários, pode estar compartilhando um monte de dados com esses sites. Então, é algo extremamente preocupante e importante que todo mundo tenha esse tipo de consciência. Perdas com cybercrime superam 10 bilhões em 2022 só nos Estados Unidos. O Internet Crime Compliance Center, IC3,
a agência do FBI que é responsável pelas investigações de ataques cibernéticos e invasões a ambientes digitais, recebeu, de acordo com seu último relatório, mais de 800 mil reclamações relacionadas a crimes cibernéticos no ano passado, com perdas totalizando mais de 10 bilhões de dólares. O relatório de crimes na internet 2022 do IC3 mostra que, embora o número de reclamações tenha sido menor na comparação com 2021, as perdas aumentaram de 6,9 bilhões para 10,3 bilhões de dólares. Nos últimos 5 anos, a agência recebeu um total de 3,26 milhões de reclamações, que representam 27,6 bilhões em perdas. Segundo o IC3, os 5 principais tipos de crimes cibernéticos em 2022 foram phishing, 300 mil reclamações, violação de dados pessoais, 58 mil reclamações, golpes de não pagamento, não entrega, 51 mil reclamações, extorsão, 39 mil, e golpes de suporte técnico, 32 mil. Além disso, mais de 21 mil reclamações foram relacionadas a ataques de comprometimento de e-mail comercial, com perdas de 2,7 bilhões de dólares. A equipe de ativos de recuperação, RAT, do IC3, conseguiu ajudar muitas vítimas de ataques back a recuperar o dinheiro. A agência disse que teve uma taxa de sucesso de 73% até o momento, com 433 milhões de dólares congelados de um total de 590 milhões de perdas relatadas. No ano passado, os golpes envolvendo investimentos excederam os de back em termos de perdas, com 3,31 bilhões relatados, um aumento de 127% em relação a 2021. Uma parte significativa desse total é atribuída à fraude de investimento em criptomoedas, que aumentou de 907 milhões de dólares em 2021 para 2,57 bilhões de dólares em 2022. Quanto aos ataques de ransomware, o FBI recebeu mais de 2.300 reclamações no ano passado, com perdas ajustadas chegando a mais de 34 milhões de dólares. Mais de 800 dessas reclamações vieram de organizações de 14 dos 16 setores da indústria de infraestrutura crítica. Os mais visados, com mais de 100 incidentes cada, foram setores de saúde, manufatura e instalações governamentais de TI. As operações de ransomware mais comumente vistas visando infraestruturas críticas foram Lockbit, Black Cat e Hive. Este último, recentemente, foi interrompido pelas autoridades policiais. A fraude de call center, que inclui suporte técnico e golpe de representação do governo, fez 44 mil vítimas, com perdas superiores a $1 milhão, segundo dados do FBI. Ontem, para quem acompanha o quadro diariamente, eu falei sobre uma notícia que dizia do investimento previsto para esse ano, né, que os Estados Unidos reservou para melhoria das suas políticas de segurança cibernética. Pois bem, quem lembra dessa matéria sabe que o montante foi de 3,31 bilhões de dólares e ontem isso parecia um absurdo. É muito dinheiro. Eu mesmo me perguntei que países teriam condições de investir dessa forma, né? E claro, é óbvio que eles estão correndo atrás do prejuízo, tentando aculturar, tentando criar mecanismos para proteger. E hoje essa matéria ela dá luz exatamente ao motivo, ou um dos principais motivos. Olha esse montante de prejuízo. Aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena investir 3,31 bilhões de dólares para tentar evitar um prejuízo que no ano passado foi de 10 bilhões? E que vem aumentando ano contra ano, vocês acompanharam a matéria. As perdas aumentaram de 6,9 bilhões de 2021 para 10,3. Isso significa dizer que a tendência não é de diminuição, e sim de aumento. Portanto, esse investimento, principalmente nas infraestruturas críticas e também na CISA, né, para ter condições de estruturar e de manter um organismo que possa ajudar as empresas, esses serviços considerados mais críticos, a ter um nível maior de maturidade de segurança, obviamente vale a pena. Eu sempre faço a seguinte analogia, quando falam de risco, às vezes parece um assunto tão subjetivo, não é mesmo? Vale a pena investir? Não vale a pena investir?
Será que implementamos o controle? Será que convivemos com o risco? Não é uma ciência completamente exata. Existe alguns... é óbvio que por mais que se olhe para dados históricos, para aquilo que está acontecendo no cenário, é, talvez, ou do seu cenário econômico, né, da mesma indústria, empresas, se estão ou não sendo vítimas daquele tipo de ataque, se aquela vulnerabilidade está ou não sendo explorada, se isso está acontecendo a nível nacional, a nível internacional, enfim, né, quando a gente leva em consideração isso para definir a possibilidade, a probabilidade de que determinado evento venha a acontecer, não é uma ciência completamente exata. Há muito de perspectiva, há muito de acompanhamento, há muito de análise dos controles que podem ou não diminuir a possibilidade daquele evento acontecer. Então, visto que isso não é uma ciência completamente exata, é claro que aqui a gente está falando de um investimento para diminuir a possibilidade disso acontecer, implementar outros controles que diminuam ainda mais a possibilidade de determinado evento acontecer. Então, o molho, ele não pode sair mais caro que o peixe. Eu já disse isso várias vezes, tanto no mundo corporativo, conversando com pessoas e empresas que eu ajudo no dia a dia. Quando a gente fala de o que quer dizer o molho não pode ficar mais caro que o peixe, não deveríamos implementar controles ou investir em controles se a verdade é que o impacto da materialização do risco ele é menor que o investimento. O molho não pode sair mais caro que o peixe. Agora, implementar controles que diminuam consideravelmente a possibilidade de determinados eventos acontecerem e ser algo que o investimento é menor do que o impacto financeiro, me parece ser algo que vale a pena. Então, a matéria de hoje, basicamente, ela amarra, ela conclui aquela matéria do dia anterior que fala do investimento dos Estados Unidos. Agora a pergunta, né, voltando para outros cenários, e você como está? E a sua empresa? Ou seu órgão público, o lugar onde você atua? E o nosso país? Será que tem esse tipo de dado? Qual foi o prejuízo que nós tivemos em 2022 com cyberataques? Considerando, quem sabe, para a gente não pegar todo o país, mas os serviços críticos. Temos esse valor? Conseguimos dizer claramente, classificar desse montante de prejuízos o quanto está relacionado a incidentes cibernéticos? E, olhando para esse impacto já materializado, comparando com anos anteriores, se é que temos esse dado, quanto deveríamos investir? Em que? Para diminuir a possibilidade disso voltar a acontecer ou tentar diminuir a incidência e, portanto, o valor dos prejuízos. Esse é o exercício que deveríamos estar fazendo. E se não temos esses dados, aí preocupa. E na última matéria de hoje, no Brasil, 1 em cada 3 ataques usa malware para roubo de dados. Mais de 1/3 dos ataques cibernéticos realizados no Brasil contra empresas e usuários comuns envolvem o uso de malware para roubo de dados. As 4 ameaças mais presentes em nosso país durante o mês de fevereiro são dessa categoria e representam juntas um total de 39,3% de todas as ofensivas digitais realizadas em nosso país durante o mês de fevereiro, com os golpes que acontecem por aqui apresentando mecânicas semelhantes ao do mercado internacional, mas formatados bem diferentes. Melhor dizendo. Pelo terceiro mês consecutivo, o Trojan bancário Keybot se manteve no topo da relação divulgada pela Checkpoint Research, divisão de inteligência e ameaças da empresa de cibersegurança. A praga focada no furto de dados digitados e credenciais financeiras segue com o uso em alta desde dezembro do ano passado, chegando a representar 19,8% dos ataques registrados em fevereiro. O total também representa o dobro da média global. Em segundo lugar, e seguido um retorno aos holofotes internacionais, está o Henkos, que por aqui representou 7,3% dos incidentes. Ele também aparece na 8ª posição do ranking global,
mas enquanto internacionalmente foi usado para realizar golpes de phishing contra entidades ucranianas no contexto da guerra contra a Rússia, por aqui ele chega por e-mail e contamina dispositivos para a obtenção de dados pessoais pelos golpistas, novas infecções e controle remoto dos aparelhos para a realização de novas ofensivas. Mesmo lá fora, a prática de furto de dados segue como uma tendência, com o uso do ransomware em cyberespionagem sendo a principal atividade. No terceiro lugar entre os malwares mais presentes no Brasil está mais uma vez o agente Tesla. A praga, que se espalha de forma massiva, tem o nosso país no radar desde setembro do ano passado, também focada na abertura de acesso remoto para a realização de novas contaminações e furtos de dados. O vírus representou 6% dos ataques realizados por aqui em fevereiro, mais que o dobro da média global de 2,9%. Vale a pena citar ainda que o agente Tesla aparece empatado no ranking com o Formbook, também focado no roubo de informações salvas em navegadores e capturar imagens da tela ou as informações digitadas pelos usuários. O ranking das 5 maiores ameaças que atinge o Brasil é finalizado pelo minerador de criptomoedas XMReek, com 5,7% dos incidentes registrados no segundo mês do ano, em outro total acima dos números globais. No segundo mês, em 2023, o setor governamental e militar brasileiro foi o mais atingido, sendo seguido pelo de saúde, com as empresas de água, energia e outros serviços essenciais na terceira colocação. De novo, serviços críticos sendo os principais alvos desse tipo de ataque. Novamente, a listagem é diferente do cenário internacional, em que corporações de educação e pesquisas seguem no topo das mais visadas. Organizações governamentais e de saúde fecham o top 3 em todo o mundo. Em fevereiro, 47% das empresas de todo o mundo foram atingidas por vulnerabilidades relacionadas à autenticação entre diretórios, possibilitando que criminosos ultrapassem as próprias permissões em um servidor comprometido para acessar dados confidenciais. Enquanto isso, no ecossistema do Android, o malware Anubis ganhou destaque por acompanhar centenas de aplicativos maliciosos publicados na loja Google Play, todos parte de uma campanha de grande escala para roubo de dados, espionagem e ransomware. Aí, pessoal, a pergunta é bem simples. Entendendo que malware tem sido um grande problema, um grande desafio, a pergunta que deveríamos nos fazer é: a solução de anti-malware, de antivírus que você utiliza é capaz de identificar essas principais ameaças? Você acompanha as principais ameaças e faz uma análise junto com o fabricante para entender o quanto a solução escolhida e utilizada por você ou pela sua empresa é capaz de proteger contra essas ameaças? Porque se for capaz de identificar, capaz de bloquear, capaz de alertar, bom, aí você tem um cenário de maior controle e menor risco. Do contrário, talvez você tenha sérios problemas ou sérios riscos. Além disso, como bem disse a matéria, grande parte desses malwares são instalados a partir de ataque de phishing ainda, infelizmente. Então, por isso que eu falo quase que toda semana, se não toda semana, trabalhar aspectos de conscientização e inserir o tema de phishing dentro do programa de conscientização não é uma tendência. Se não for uma realidade, se não estiver presente nesse ano, neste momento, é muito provável que você seja vítima de futuros incidentes relacionados a esse tema. Bom, pessoal, o que eu selecionei para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.